Boa tarde, turma do segundo ano D, tudo bem? Prazer, meu nome é Bruna, eu estou fazendo estágio em Geografia e hoje a gente vai ministrar um pouquinho do conteúdo. O conteúdo em estudo da aula de hoje vai ser sobre os blocos econômicos e organizações internacionais. A gente vai falar um pouco sobre o que eles são, quais os seus pontos positivos e negativos, os principais blocos. Blocos econômicos são grupos de nações que compartilham algumas medidas no intuito de desenvolver sistemas comerciais, políticos e sociais. As organizações intergovernamentais estabelecem planos que almejam o aumento na circulação de mercadorias, pessoas e capital. Os blocos econômicos correspondem à união de países de uma mesma região para fomentar o crescimento econômico e social. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, e principalmente a partir da década de 1990, os blocos econômicos se multiplicaram pelo mundo. O que são? Bloco econômico é a associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os membros. Estas associações podem ser de vários tipos, como a união aduaneira, quando há redução ou eliminação de impostos. Também existem as zonas de livre comércio, quando as mercadorias podem ser vendidas praticamente sem taxas entre os países. Tem mercado comum onde convivem políticas iguais sobre livre comércio, tarifas externas e circulação de capital, pessoas e mercadorias. Fases dos blocos econômicos. Zona de livre comércio. Áreas livres das tarifas alfandegárias, facilitando as transações comerciais entre as fronteiras. União aduaneira. Estabelecimento de taxas e planos de mercado para regulamentar as associações entre as nações. Mercado comum, definido pelas políticas de livre comércio, taxas externas e trânsito de pessoas, mercadorias e dinheiro. União econômica e monetária, a fase mais avançada dentro dos blocos econômicos, pois implementa uma moeda única para uso dos países integrantes. Principais blocos econômicos. Nos 6 continentes, existem blocos econômicos que enquadram-se nas fases citadas anteriormente e outros que atuam em um tipo específico, a exemplo da União Europeia, que criou sua própria moeda. Blocos de maior visibilidade: APEC, Mercosul, União Europeia, NAFTA e ASEAN. Aqui são as bandeiras dos blocos mencionados anteriormente. A PEC ela foi formada em 1993 por vários países do continente asiático e é o principal bloco da Ásia. O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, foi criado em 1991 e é o maior bloco econômico do Hemisfério Sul, formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. União Europeia. Efetivada em 1992, a União Europeia é o bloco formado por 27 países europeus. Trata-se do maior bloco do mundo em número de membros, volumes de venda e produto interno bruto. NAFTA. Formado inicialmente pelos Estados Unidos e Canadá, o NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, visa a derrubada dos impostos alfandegários e leis financeiras, facilitando o livre acesso ao mercado. A ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, foi criado em 8 de agosto de 1967, é composta pelos países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã e outros. Agora vamos falar das vantagens e desvantagens. Vantagens: menor custo dos produtos e matérias-primas por causa da redução ou extinção das taxas alfandegárias, incentiva ao mercado consumidor, intenso fluxo de pessoas entre os países,
propagação da tecnologia e agilidade na produção e comercialização. Desvantagens: diminuição na produção de empresas e, consequentemente, falências, excessivas concessões comerciais, submissão dos países menos desenvolvidos perante os mais poderosos, controle do mercado dos países desenvolvidos. Essas são algumas das vantagens e desvantagens sobre os blocos econômicos. Organizações internacionais. Organizações das Nações Unidas, uma das mais importantes organizações internacionais. Vamos conhecer um pouquinho do histórico das organizações internacionais. As primeiras organizações internacionais tiveram suas origens através das necessidades do que o mundo internacional vivenciava durante o século XIX. Tais organizações eram restritas a uma cooperação no domínio administrativo, ou seja, assumia nessa época uma forma de uniões administrativas. As organizações internacionais não encontram sua definição elaborada por nenhuma norma internacional, ficando a doutrina encarregada de conceituar por sua vez o que venha a ser uma organização internacional. Também conhecidas como organizações intergovernamentais, são instituições criadas por países, estados soberanos, rígidas por meios de tratados, que buscam, através da cooperação, a melhoria das condições econômicas, políticas e sociais dos associados. As organizações internacionais atuam em conjunto de forma cooperativa para buscar avanços econômicos, sociais e políticos para os países membros. Buscam soluções em comum para resolver conflitos de interesse entre os Estados-membros, estabelecem políticas de cooperação técnica e científica, estabelecem normas e parâmetros comuns, traçam estratégias para resolução de problemas de urgência como, por exemplo, guerras e outros conflitos militares, fiscalizam através de órgãos específicos o cumprimento das regras estabelecidas pelos acordos, organizam reuniões para a troca de experiência, definições de novas políticas ou determinação de novos objetivos. Principais organizações internacionais. Organização das Nações Unidas, fundada em 1945, é a maior organização internacional do mundo. Tem como objetivos principais a manutenção da paz mundial, respeito aos direitos humanos e o progresso social da humanidade. Organização dos Estados Americanos. Fundada em 1948, conta com a participação de 35 nações do continente americano. Tem como objetivos principais a integração econômica, a segurança, combate ao terrorismo, tráfico de drogas e armas, combate à corrupção e o fortalecimento da democracia no continente. Organização Mundial do Comércio, fundada em 1994, conta com a participação de 149 países membros, atua na fiscalização e regulamentação do comércio mundial, além de gerenciar acordos comerciais. Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, fundada em 1960, esta organização internacional é formada por 34 países, tem como metas principais o desenvolvimento econômico e a manutenção da estabilidade financeira entre os países membros. Organização Mundial da Saúde, fundada em 1948, este organismo faz parte da ONU e tem como objetivo principal a gestão de políticas públicas voltada para a saúde em nível mundial. Organização Internacional do Trabalho, organismo especializado da ONU, foi fundado em abril de 1919, atua em nível mundial em assuntos relacionados ao trabalho e relações trabalhistas. Fundo Monetário Internacional, criado em 1945, tem como objetivos principais a manutenção da estabilidade financeira e monetária do mundo, o aumento do nível de emprego e a diminuição da pobreza. Conta com a participação de 188 nações. Organização do Tratado do Atlântico Norte,
Criado em 1949, conta com a participação de 28 membros. Tem como objetivo principal a manutenção da segurança militar na Europa. Em virtude da recente ampliação da integração geoeconômica global, essas organizações tornaram-se atores importantes no cenário mundial, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações internacionais de poder e influência política, atuam na elaboração e regulação de normas, suscitam acordo entre países, buscam atender determinados objetivos, entre outras funções. Uma organização internacional ou organismo internacional é uma organização com membros, adesão ou presença internacional. Existem dois tipos principais: organização internacional não governamental, organizações não governamentais que operam internacionalmente, inclui organizações sem fins lucrativos que atuam a nível internacional e empresas como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, que atua em diversos países. Organização intergovernamental. O tipo de organização mais associado com o termo organização internacional, composta principalmente de estados soberanos. Exemplos notáveis incluem a Organização das Nações Unidas, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Conselho da Europa e Organização Mundial do Comércio. Considerações final. De uma forma geral, um bloco econômico e uma organização internacional é responsável por tratar da economia ao redor do mundo, que tudo relacionado a esse assunto é definido por eles. Essas instituições defendem ideias e casos como, por exemplo, ajudar a reduzir ou até mesmo eliminar as tarifas alfandegárias elevadas, fazendo com que a importação e exportação de produtos aconteça de forma mais barata e facilitada, melhorando assim a economia de um determinado país. Podemos citar também caso onde uma organização tem como objetivo garantir que a segurança continental seja sempre feita. Outro bloco econômico já controla a produção de petróleo e a sua exportação ao redor do mundo. A necessidade da criação de blocos econômicos veio a partir da nova ordem mundial, que tinha como objetivo o poder financeiro e para isso criou esses blocos que controlavam de forma mais direta e eficiente a economia mundial. Existem algumas organizações que são responsáveis pelas maiores relações comerciais, sociais e políticas. Blocos econômicos e organizações internacionais são responsáveis para discutir e resolver variadas questões econômicas. Blocos econômicos é uma espécie de governo mundial que age sobre os governos nacionais para que a economia de um determinado país não influencie diretamente ou indiretamente outro país, prejudicando-o. A nossa videoaula se encerra aqui. E aqui eu deixo algumas referências para vocês acessar, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram pesquisar a mais. E se tiver alguma dúvida, pode questionar, pode chamar, pode estar aí que a gente está aqui para ajudar vocês no que precisar. Muito obrigada, tenha uma boa tarde.